Olá, tudo bem? Bom, então na aula de hoje vamos falar a respeito da histologia do sistema digestivo. Para falarmos da histologia do sistema digestivo, é importante que nós conheçamos as estruturas, que representam esse sistema digestório. Então, quem são as estruturas? Cavidade oral, que seria a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Além dessas estruturas básicas, o sistema digestivo ele também é composto pelas glândulas associadas ou estruturas associadas, que vão ser fígado, vesícula biliar, pâncreas e glândulas salivares. Então, essas estruturas associadas, gente, nós vamos ver posteriormente que elas vão auxiliar no funcionamento do sistema digestivo de alguma forma. Por isso que elas são estruturas associadas, certo? As glândulas salivares, elas são estruturas presentes dentro da cavidade oral, porém a gente vai falar dessas glândulas à parte quando a gente entrar para falar dessas glândulas associadas. Aqui, nesse slide, a gente traz a configuração mural do sistema digestório, em seres humanos, Então, a composição, as estruturas, como eu acabei de relatar para vocês: cavidade bucal, oral, esôfago, fígado, estômago, o intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. Eles apresentam um estômago compartimentalizado. Ele apresenta 4 porções, o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso. E aí eu pergunto para vocês, será que aqui nesse grupo de animais, nos ruminantes, a histologia desse estômago é igual à histologia do estômago dos monogástricos? Quem vai responder isso para mim são vocês. Então, é um trabalhinho que eu tenho para passar para vocês, referente ao segundo bimestre, que é para vocês descreverem para mim a função básica de cada compartimento e a estrutura histológica, tá? Então, é um trabalho que vocês vão fazer à mão, tá? Colocando, então, abomaso. Qual é a função do abomaso? Bem sucinto, tá, gente? E a estrutura histológica dele. Então, no final, vocês vão ver que vocês fazem um tipo de um comparativo, tá? E depois, quando a gente entrar para falar do estômago simples, o estômago dos monogástricos, a gente vai fazer o comparativo, certo? Então, fica esse primeiro trabalhinho para vocês, referente ao segundo bimestre. Pode ser feito numa folha de caderno simples, à mão, ok? Bom, continuando, vimos as estruturas do sistema digestivo. Agora vamos falar sobre a função desse sistema digestivo. Qual é a função básica, tá? Então, ele vai apresentar a função de obter nutrientes os quais são necessários para a manutenção e crescimento e demanda de energia do organismo. Então, resumindo, a função principal de todo o sistema digestório é obter nutrientes através dos alimentos, tá? Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai obter nutrientes? Ele vai obter nutrientes através da digestão. O que seria digerir um alimento? É transformar esse alimento de partículas grandes para partículas menores. Para quê? Para que essas partículas se tornem mais facilmente absorvíveis, ok? Então, exemplo, os carboidratos, através dessa digestão, eles são convertidos em monossacarídeos, que são moléculas menores. As proteínas convertidas em aminoácidos, lipídios convertidos em ácidos graxos e glicerol. Então, notem que através do mecanismo de digestão realizado pelo sistema digestivo, as moléculas grandes dos alimentos
são convertidas em moléculas menores, certo? Para quê? Para que os tecidos que revestem esse sistema digestivo consiga, da melhor maneira possível, absorver esses nutrientes, ok? Bom, então beleza, vimos as estruturas que compõem esse sistema, vimos a função geral desse sistema. Agora, nós vamos falar da histologia deste sistema, que é o que interessa mais pra gente aqui, dentro da disciplina, certo? Então, olha lá. O sistema digestório, gente, se nós olharmos para ele, né, cavidade oral, esôfago, estômago, a gente pode, né, considerar como se ele fosse um conjunto de tubos, né, ocos, porque a grande parte deles, dos componentes, apresentam uma luz, um lúmen, né? O diâmetro dessa luz é variável, então se a gente parar para pensar, o diâmetro do esôfago é diferente do diâmetro do estômago, que é diferente do diâmetro do intestino, por isso que a gente fala que é um diâmetro variado. E todas essas estruturas, cavidade oral, esôfago, estômago, intestino, reto, ânus, certo? São constituídas por 4 camadas básicas, tá? Quais são essas 4 camadas de dentro para fora? Quando eu falo de dentro para fora, eu estou falando do quê? Da camada que reveste a luz deste órgão, deste tubo, para as camadas mais externas. Então, olha lá, camada mais interna, a mucosa. Segunda camada, a submucosa. Vamos ver que entre a mucosa e a submucosa existe uma camada chamada de muscular da mucosa. A terceira camada, muscular. E a quarta camada, a serosa, que é a mais externa, certo? Então, vamos olhar essas camadas nesse esquema, tá? Que essa figura é tirada do livro de histologia básica do Junqueira e Carneiro, certo? Então, é como se a gente pegasse um pedacinho de alguma estrutura do sistema digestivo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse pedacinho seja do esôfago, certo? Mas seria a mesma coisa se fosse do estômago, se fosse da cavidade oral, se fosse do intestino. Então, todas as estruturas vão ser formadas por essas 4 camadas. Então, olha lá, de dentro, né, da luz do esôfago, aqui no caso que a gente pegou como exemplo, para fora, quem que a gente vai ter revestindo a luz? A camada mucosa, certo? Depois, nós temos a segunda camada, que é a submucosa, que é essa amarelinha que nós estamos vendo. Depois, nós temos, então, entre a mucosa e a submucosa, a muscular da mucosa. A terceira camada, a muscular. E a última camada, a mais externa, que é a serosa, certo? Então, tá bom. Então, aqui mostrando, né, as camadas. Então, aqui uma outra figura, né? Nós temos aqui o estômago, certo? Pegamos um pedacinho da parede do estômago e projetamos, né? Pra gente ver bem as características histológicas. Então, olha lá, de dentro para fora, mucosa revestindo a luz do estômago, muscular da mucosa entre a mucosa e a submucosa, a submucosa, que é essa mais clarinha que a gente tá vendo, a muscular e, por fim, mais externo, a serosa, certo? E isso, gente, seria igual se a gente pegasse um pedacinho do intestino, um pedacinho do esôfago, certo? Então, essas são as 4 camadas que revestem
a parede das estruturas do sistema digestivo. Bom, beleza. Vimos as 4 camadas. Quais são, né, as características de cada uma dessas camadas? Ou melhor, quais os tecidos representam cada uma dessas camadas? Então, vamos lá, vamos começar pela mucosa. A mucosa, gente, ela sempre vai ser o quê? O revestimento epitelial, né? Se a gente lembrar lá da histologia 1, o epitélio reveste as cavidades internas dos órgãos. Uma vez que a mucosa é a camada mais interna, que vai estar revestindo o interior, ela é representada por um epitélio, por um tecido epitelial. Sabemos que abaixo do epitélio temos uma lâmina própria, que é tecido conjuntivo. Aqui é tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos e linfáticos. Há a presença de algumas células musculares lisas, ocasionalmente. Há a presença de glândulas, que vão produzir diversas secreções, tá? Aí eu pergunto para vocês, tudo bem, mucosa é representada pelo tecido epitelial e tecido conjuntivo. Que tipo de epitélio? É simples? É pavimentoso? É estratificado? O tipo de epitélio, gente, a classificação do epitélio da mucosa, juntamente com as características do tecido conjuntivo, os tipos de glândula deste tecido conjuntivo, ele vai variar de acordo com cada estrutura do sistema digestório, certo? Bom, e aí, entre a mucosa e a submucosa, nós temos a muscular da mucosa, que é representada por uma fina camada de músculo liso. A função, tá, gente, dessa muscular é apenas separar a mucosa da submucosa e também auxiliar na movimentação dessa camada mucosa, tá? No caso de movimentos peristálticos, que são aqueles movimentos realizados por alguns órgãos, no caso do sistema digestório, né, para impulsionar os alimentos em direção a intestino grosso, intestino delgado, certo? Então, olha só, aqui nós temos também outra figura, essa é do estômago, então pegaram um pedacinho lá do tecido que está revestindo o estômago, e aí aqui mostrando as suas camadas, né? Então, olha lá, o epitélio, certo? O seu tecido conjuntivo, então isso representando a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. A submucosa. A submucosa, gente, ela é representada basicamente por tecido conjuntivo, rico em bastante vasos sanguíneos e linfáticos. E nessa região, tá, gente, da submucosa, a gente vai ter a presença de um plexo, tá, nervoso, que vai controlar as secreções liberadas pelas glândulas, vai controlar os movimentos peristálticos, tá, dos órgãos e o fluxo sanguíneo. E esse complexo de nervos, ele é denominado plexo de Meissner, certo? E além do plexo, nessa submucosa, nós vamos ter a presença de glândulas. E aí é como eu falei para vocês, o tipo de secreção que essa glândula vai produzir vai depender da localização, certo? A muscular. A região da muscular é representada por células musculares lisas, tá? Essas células podem estar agrupadas nessa região de 3 formas, na forma espiral, circular e longitudinal. Qual a função dessa camada muscular? A motilidade das estruturas, então são responsáveis pelos movimentos peristálticos.
Nessa região muscular, nós temos a presença também de um plexo de nervos, só que aí ele recebe o nome de nervos mioentéricos, que também vão estar relacionados à motilidade, tá? Para misturar e impulsionar os alimentos, e tecido conjuntivo rico em vasos sanguíneos, certo? Então, se a gente olhar para essa figura, na camada muscular, a gente vai ver que as células musculares, elas se organizam de três maneiras. Então, isso proporciona a presença de três camadas de células musculares organizadas de formas diferentes. E por fim, a camada mais externa é a serosa. Então, quem representa a serosa? Tecido conjuntivo, tá? Uma camada fina, delgada. Tecido conjuntivo do tipo frouxo. E esse tecido é revestido externamente por um epitélio pavimentoso simples. E aí, essa associação na serosa do tecido conjuntivo mais o epitélio pavimentoso simples, nós chamamos de mesotélio. Quando este mesotélio reveste a cavidade abdominal, nós chamamos de peritônio visceral, tá? Então, quando ele está revestindo externamente os órgãos, né, a serosa, nós chamamos de mesotélio. Quando ele passa a revestir a cavidade abdominal como um todo, a gente chama de peritônio visceral. Então, quem é o peritônio visceral? Epitélio pavimentoso simples associado a um tecido conjuntivo frouxo, certo? E aí, gente, em alguns órgãos do sistema digestivo, tá? Ao invés da serosa, nós temos o que nós chamamos de adventícia. O que é essa adventícia? É quando o tecido conjuntivo está associado, ao invés de um epitélio pavimentoso simples, a tecido adiposo, tá? Então, aí a gente chama essa camada serosa de adventícia ao invés de mesotélio. Onde vai ter adventícia? Nós vamos relatar, certo? Geralmente, a adventícia está presente em estruturas que estão muito próximas de outras. Então, o tecido adiposo, nós vimos lá na histologia 1, ele serve para amortecimento, né? Então, e além de tudo, preenchimento de espaços. Então, ele vai funcionar como um amortecedor em determinados órgãos, certo?
gente? Bom, vamos continuar o nosso estudo a respeito da histologia do sistema digestivo. Na nossa última aula, nós falamos até a parte da cavidade oral, vimos a língua e as papilas linguais. Então, vamos dar continuidade ao sistema de tubos, né? Que nós vimos que configura aí o sistema digestório. E depois da cavidade oral, então, nós temos a faringe, que é uma estrutura comum entre o sistema digestivo e respiratório. Ela está localizada na parte superior da laringe. Nós vimos a laringe lá no trato respiratório, né? E o papel da faringe e laringe, gente, nós falamos, né? É direcionar o ar em direção à laringe, traqueia, pulmão, e os alimentos em direção a esôfago e estômago. E a gente viu que esse controle é feito pela epiglote, certo? Então, a faringe, ela se estende desde a cavidade nasal até a cavidade oral. Então, na região nasal, atrás da cavidade nasal, ela é revestida por um epitélio do tipo respiratório, que é o típico que a gente viu. E lá na porção oral, atrás da cavidade, ela é revestida por um epitélio estratificado pavimentoso, seguindo o epitélio que reveste a cavidade oral. A lâmina própria, que está abaixo dessa mucosa, vai ter bastante glândulas salivares menores. E as glândulas salivares menores, gente, quando nós entrarmos para falar das glândulas salivares, a gente vai ver que existem na cavidade oral glândulas salivares maiores, que elas sim vão ser responsáveis pela produção de saliva, e as menores que vão ser responsáveis pela produção de muco. Então, na lâmina própria da faringe, nós encontramos glândulas salivares menores que vão produzir esse muco, que vai ajudar no direcionamento do alimento em direção ao esôfago. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês uma figura mostrando a faringe em cães, né? Então, eu até sublinhei em preto, e em equinos, tá? Então, sempre seguindo essa configuração mural. Depois da faringe, nós temos o esôfago, tá? Então, o esôfago, gente, ele vai ser considerado no sistema digestivo um tubo muscular, porque há um predomínio de músculo, né, na sua composição histológica. E a função principal do esôfago, gente, vai ser transportar o alimento até o estômago. Então, ele vai realizar os movimentos peristálticos, que vai mobilizar aquele alimento que foi digerido, né, lá na cavidade oral até o estômago. Nessa figura, ao lado aqui, então a gente vê a mucosa do esôfago compreendida pelo epitélio pavimentoso estratificado, seguindo mesmo da cavidade oral e da faringe. A lâmina própria de tecido conjuntivo, então isso configurando a mucosa. A muscular da mucosa, que é uma camada de tecido muscular. Depois a gente tem a submucosa, onde estão essas glândulas esofágicas, tá? E por fim, a região de músculo estriado esquelético, certo? Então, olha só, a mucosa do esôfago, ela vai ser, então, representada por um epitélio estratificado simples, epitélio estratificado pavimentoso, como a gente viu na figura anterior. Lâmina própria vai ter a presença de glândulas também esofágicas, que vão produzir muco, que também esse muco vai ajudar na lubrificação do esôfago e o encaminhamento do alimento para o estômago. E a gente viu a muscular da mucosa, entre a mucosa e a submucosa. A submucosa, gente, é tecido conjuntivo, e aí a gente viu ali no desenho anterior que ela é bem rica em glândulas esofágicas, que vai
produzir muco também e vai facilitar o trânsito do alimento ali em direção ao estômago também. A camada muscular, tá, gente? Nessa região, então é uma camada bem representativa que vai trabalhar, né, para os movimentos do esôfago. E aí, essa porção muscular, ela é dividida em 3 regiões. A porção do início do esôfago, que é a proximal, tá? Ela vai ter apenas fibras de músculo estriado esquelético. A porção mediana vai ter uma mistura de músculo liso com músculo esquelético. E a porção do esôfago, bem próximo do estômago, né, quase ali entrando para o estômago, já tem uma região apenas de músculo liso, tá? E o esôfago, ele vai ser uma daquelas estruturas do sistema digestivo que externamente é revestido pela adventícia, tá? Que vai ser a associação do tecido conjuntivo juntamente com o tecido adiposo que eu comentei com vocês, em vez da serosa, que é epitélio mais conjuntivo, tá? Então, aqui de novo a figurinha que eu mostrei para vocês. Então, mucosa, epitélio estratificado pavimentoso, associada à sua lâmina própria de tecido conjuntivo, muscular da mucosa, músculo estriado esquelético. A região da submucosa, ao predomínio de glândulas esofágicas. E, por fim, a região de músculo. E aí, a gente não tá demonstrado aqui, mas essa região muscular, a gente tem a mistura daquelas 3 fases, né? Apenas músculo esquelético, depois músculo esquelético liso e próximo estômago, apenas musculatura lisa. O estômago. Então, gente, o estômago, ele vai se tratar, então, de um segmento dilatado, então uma porção dilatada daquele sistema de tubos que começou lá na cavidade oral. Ele vai ter funções bem semelhantes ao intestino delgado, que a gente vai ver lá na frente, porque ele vai exercer dupla função, tanto exócrina, tá, na digestão dos alimentos, quanto endócrina, na produção de hormônios importantes para o processo digestivo, que também, né, vai ser utilizado em outras regiões do sistema digestivo. Como função principal, tá, do estômago, continuar a digestão dos carboidratos iniciados na boca. Então, lembra, lá na cavidade oral, a gente viu que os dentes vão triturar os alimentos. E aí, ele é misturado com a saliva, que apresenta a amilase, que eu comentei com vocês. Então, já deu início à digestão dos carboidratos. E aí, lá no estômago, vai continuar aquela digestão que foi iniciada lá na cavidade oral, onde vai ser adicionado um fluido ácido produzido ali no estômago, que vai digerir ainda mais aquele alimento que a gente viu que na boca formou o bolo alimentar, tá? E aí, esse bolo alimentar formado na boca, quando ele recebe a ação dos sucos gástricos produzidos no estômago, ele forma uma massa mais viscosa do que o bolo alimentar, que nós chamamos de quimo, tá? Além disso, lá no estômago ocorrerá a digestão inicial de proteínas, porque vai ser produzida a enzima pepsina, e também a digestão de triglicerídeos, tá? Que ocorre devido à produção de lipase gástrica lá no estômago, certo? Então, essas são as funções principais do estômago. Bom, no estômago, gente, nós identificamos 4 regiões anatômicas, tá? Então, se a gente olhar, abrir o estômago, olhar macroscopicamente, a gente vai ver 4 regiões distintas no estômago. A região da cárdia, a região do fundo, a região do corpo e o piloro.
Porém, na histologia, tá? Nós consideramos apenas 3 regiões histológicas, tá? Que seria cárdia, fundo e corpo, nós consideramos uma única região, e piloro. Por quê? Porque, gente, histologicamente, a região de fundo e corpo, ela é idêntica. Então, para facilitar o estudo histológico, consideramos, então, apenas as 3 regiões, ok? Então, gente, aqui nessa figura, a gente tem o estômago, né? As 4 regiões anatômicas. Então, olha lá, a cárdia, que é a entradinha do estômago. Fundo, que é essa região superior. O corpo, que é a porção maior. E o final, piloro, certo? Então, essa divisão anatômica do estômago, de monogástricos, certo? E eu disse para vocês que na histologia, a região de fundo e corpo é considerada como sendo uma região única. Por isso que para a histologia nós consideramos 3 regiões, ok? Bom, mucosa gástrica. Como que é a mucosa do estômago? A mucosa, gente, ela vai ser representada, então, por um epitélio do tipo prismático ou colunar, simples, que é aquele epitélio com aquelas células maiores, né, parecendo colunas. E uma característica desse epitélio que reveste a mucosa do estômago seria que ele vai sofrer invaginações, tá, em direção à lâmina própria. E essas invaginações que o epitélio faz em direção à lâmina própria vai dar origem ao que nós chamamos de fossetas gástricas. Então, é como se o epitélio, gente, ele fosse adentrando em direção ao tecido conjuntivo ali da lâmina própria, tá? Na próxima figura eu vou mostrar para vocês. E aí, na base dessas fossetas gástricas, que seria então essa invaginação do epitélio, nós temos a abertura de glândulas que vão produzir secreções importantes. E aí, cada região, fundo, corpo, piloro, vai ter uma glândula característica lá, glândulas da cárdia, glândulas fúndicas, glândulas pilóricas. E aí, separando a mucosa da submucosa, teremos uma região de músculo liso, certo? Então, vamos olhar isso nesse próximo desenho. Então, olha lá. Aqui, gente, nós temos a figura do estômago. Então, para a gente visualizar essa mucosa, que é essa porção que reveste internamente ali a cavidade do estômago, nós pegamos, então, um pedacinho do estômago e projetamos aqui embaixo, certo? Então, aqui, olhem nessa figura do piloro, como que seria essa invaginação. Então, a gente vê aqui, ó, o epitélio, né, que são as células em laranja, o epitélio colunar simples, certo? E aí, as invaginações que eles vão sofrer em direção ao tecido conjuntivo, formando o que nós chamamos de fossetas gástricas, tá vendo? Ó, ele entra para dentro ali do tecido conjuntivo. E aí a gente nota que na base dessas fossetas, as glândulas se tornam mais escuras, né? As células, desculpa, gente, as células se tornam mais escuras. E é aí, essa porção aqui, que eu mostrei para vocês, que se abrem as glândulas, tá? Então, aí cada região, então aqui são glândulas pilóricas, porque nós estamos com um pedacinho da região do piloro, tá? Aqui do lado tem um pedacinho do corpo do estômago. Então, a gente nota também as fossetas gástricas, a abertura de glândulas na base dessas fossetas, né? E aí, a glândula que se abre são as glândulas de corpo ou glândulas fúndicas, que a gente viu que fundo e corpo vai ser a mesma coisa, tá? Bom, ó, aqui essa figura, gente, ela não dá pra ver muito bem, mas é a superfície luminal do estômago. Então, lá na superfície a gente nota as
fossetas gástricas, a invaginação do epitélio em direção ao tecido conjuntivo. Bom, todas as células que pertencem ao epitélio de revestimento da mucosa no estômago, tá, gente? Elas vão ser responsáveis por produzir um muco alcalino, semelhante a um gel, tá? Que vai, então, proteger as células do estômago contra a acidez produzida ali, tá? Então, todas aquelas células epiteliais que a gente viu, que estão pertencentes à mucosa do estômago, elas terão a capacidade de produzir esse muco, que tem um pH alcalino. Esse muco ele vai parecer um gel, que vai ser lançado na superfície da cavidade do estômago, com o objetivo de proteger, tá, toda ali os componentes, as células presentes, da acidez que será produzida ali no estômago para digestão, tá? Uma outra característica presente aí nesse epitélio é que as células elas vão apresentar bastante junções de oclusão entre elas, que vão impedir que substâncias passem no meio intracelular, né? Então, isso funciona como uma barreira de proteção às demais estruturas contra a ação dos ácidos produzidos ali no estômago. E, gente, por que isso é importante? Uma vez que a principal função ali do estômago é continuar a digestão com a produção de ácidos, né, o suco gástrico, que na verdade é composto por ácido hidroclorídrico, além de enzimas, a gente tem que pensar que aquela parede que está revestindo a luz do estômago, ela está sujeita a muitos processos de deteriorização. Então, é muito importante a presença desse muco produzido pelas células epiteliais e também por essas junções de oclusão entre as células que vão proteger, né, contra possíveis agressões à mucosa do estômago. Bom, gente, então agora nós vamos ver as características mais importantes de cada uma das regiões do estômago. Começando pela cárdia, que é a entradinha ali do estômago. A cárdia, gente, ela é uma banda circular estreita, como a gente pode ver ali naquela figura do estômago. Então, ela tem de 1,5 a 3 centímetros de largura. Ela vai ser a transição entre o esôfago e o estômago. Na mucosa, nós vamos encontrar ali, na lâmina própria, glândulas, chamadas de glândulas da cárdia. E as células dessa região da cárdia, elas vão produzir o muco e também elas vão produzir uma substância chamada de lisozima. A lisozima, gente, ela é uma enzima muito importante na proteção do estômago contra a invasão de micro-organismos. Por quê? Porque a lisozima ela consegue destruir a parede de bactérias, tá? Então, se a gente pensar que a cárdia, a entrada do estômago, que vai estar lá recebendo o alimento, né? É importante que ela tenha essa proteção para que os alimentos, né, possam chegar ali no estômago com o mínimo de micro-organismos possíveis, tá? Nessa região não há produção de ácidos por enquanto, tá? A gente vai ver que a maior parte de produção de ácido, suco gástrico, é na região de fundo e corpo. Então, vamos lá para a região de fundo e corpo. A mucosa é epitélio colunar simples, que vai formar as fossetas gástricas. A lâmina própria apresenta glândulas, chamadas de glândulas fúngicas, que vão se abrir ali, né, na base das fossetas, de 3 a 7. E essas glândulas, gente, da região de fundo e corpo, como a região de fundo e corpo
pega uma extensão maior do estômago, essa região, elas possuem glândulas maiores, tá? E aí, por esse motivo, essas glândulas, elas são divididas em 3 regiões: istmo, colo e base. E aí a gente vai ver nos próximos slides que cada região vai ter células específicas que vão apresentar funções específicas para o estômago. Então, o que eu estou querendo dizer? Olhando novamente para a figura, essa porção que foi retirada aqui, ó, do corpo, certo? Nós podemos perceber que, então, o revestimento da mucosa é o epitélio simples colunar, que vai formar as fossetas gástricas, que seria a invaginação do epitélio em direção à sua lâmina própria. E aí a gente nota que a porção glandular, que é onde a gente já identifica células mais escuras, ela é bem maior, tá? A porção glandular, do que se a gente olhar no piloro. A porção glandular do piloro, né? Ela é bem menor aqui. Então, pelo fato das glândulas da região de fundo e corpo elas serem maiores, elas foram divididas em 3 porções, como a gente está vendo aqui nessa figura do corpo do estômago. Então, a primeira porção das glândulas é chamada de istmo, a porção mediana de colo e a porção final das glândulas é chamada de base, tá? Então, olha lá. Cada, então, região dessa vai apresentar células específicas com funções diferentes e importantes para o estômago. Então, olha, na região do istmo, nós vamos ter a presença de células da mucosa em diferenciação, células tronco e células oxínticas ou parietais. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas células nos próximos slides. Aqui, eu só quero que vocês vejam, dentro de cada porção das glândulas fúngicas, quais são os tipos de células específicas que nós teremos. Na região do colo, teremos células da mucosa, células tronco, células oxínticas ou parietais. Na região da base, teremos células oxínticas ou parietais, zimogênicas e células enteroendócrinas. Agora, nos próximos slides, a gente vai ver qual vai ser a função que cada célula dessa vai representar aí nessas porções glandulares do fundo e corpo do estômago. Células tronco. As células tronco, gente, elas são encontradas mais na região do istmo e colo. Como o próprio nome já está falando, o que é uma célula tronco? São aquelas células que têm uma alta capacidade de sofrer divisão celular e dar origem a novas células, né? A diferentes tipos de célula. Então, essas células tronco, elas vão ter a capacidade, então, olha lá, elas têm uma alta taxa de mitose e elas vão fazer a reposição das células da mucosa, tanto superficial quanto profundas, tá? Essas células, gente, elas sofrem renovação de 4 a 7 dias. Então, é muito importante a presença dessas células tronco. E essas células tronco, né, elas sofrem diferenciação não só em células da mucosa, mas também em células parietais, tá? Então, essa é a função das células tronco. As células da mucosa, então, elas vão estar agrupadas ou isoladas entre as células parietais. Elas podem ser cúbicas ou mais prismáticas, tem um citoplasma bem claro, um formato bem irregular, e elas vão produzir muco, como o próprio nome já está falando,
Só que o muco produzido por essas células da mucosa, gente, elas são diferentes do muco produzido pelas células epiteliais, tá? Ele é um muco um pouquinho mais ácido do que aquele muco que nós vimos alcalino, tá? Então, aqui nessa figura, essa célula circulada em azul, né, lá, célula da mucosa do colo, é a característica dela. Então, uma célula irregular, citoplasma claro, né, e o núcleo bem na base, bem proeminente, porque o citoplasma é bem clarinho. Células oxínticas, ou também chamadas de parietais, elas vão estar presentes principalmente na região de istmo e colo. Elas são células arredondadas ou em formato piramidal, secretam ácido clorídrico e cloreto de potássio, que constitui então o suco gástrico. Então, são essas células oxínticas que irão produzir os componentes do suco gástrico que é liberado lá na luz do estômago. E aí, então, eu pergunto, como que será que as células, né, oxínticas, elas liberam esse suco gástrico? A liberação desse ácido, tá, gente, clorídrico, cloretos, que vão compor o suco gástrico, vai ser devido ao estímulo por mecanismos nervosos, tá? Então, existem dois hormônios que vão estimular a produção do ácido clorídrico. É a histamina e a gastrina, tá? Que são produzidas pelas próprias células do estômago, que são as células enteroendócrinas, quando o alimento entra em contato com o estômago. Então, como vai ser o processo? A partir do momento que essas células enteroendócrinas detectam a presença do alimento no estômago, elas então vão liberar histamina e gastrina, que vão ser dois hormônios que vão ativar o sistema nervoso central e estimular as células oxínticas a liberarem o suco gástrico. Então, aqui nessa figura, nós temos as células parietais, né? Então, ela tem o formato de uma pirâmide, né? Como a gente comentou no slide anterior. Então, qual que é a função do ácido clorídrico? Ele vai proteger a luz do estômago, né, contra a colonização, multiplicação bacteriana, no caso bactérias indesejáveis, e vai ativar a liberação do pepsinogênio, que será convertido na enzima pepsina. Isso vai acontecer, pessoal, pelas células zimogênicas ou principais, que predominam mais na região da base das glândulas. Elas vão possuir todas as características de células que produzem proteínas. Então, lá no interior das células zimogênicas, vão ter grânulos armazenando a forma inativada da pepsina, que é o pepsinogênio. Quando esse pepsinogênio é lançado na luz do estômago pelas células zimogênicas e encontra lá um ambiente extremamente ácido, esse pepsinogênio, então, ele é convertido na enzima ativa, que é a pepsina, que é uma enzima proteolítica, ou seja, é a enzima que vai degradar proteínas lá no alimento, certo? E as células enteroendócrinas, tá, gente? Elas são mais frequentemente encontradas na base das glândulas. Elas participam do sistema endócrino, que seria na produção de hormônios, como nós vimos o caso lá da histamina e da gastrina, são produzidas por células enteroendócrinas e vão estimular a liberação do suco gástrico pelas células oxínticas.
Além disso, secretam proteínas que vão controlar várias funções fisiológicas na digestão, tá? Então, além da gastrina, histamina, tem a produção de serotonina, tá? Que vai controlar e estimular os movimentos peristálticos, tá? Renovação celular. Então, essas células enteroendócrinas, elas têm essa função de produzir hormônios, tá? Que vão desempenhar funções fisiológicas importantes ali para o processo de digestão, tá? Pra gente ir finalizando, gente, essa porção do estômago, a porção final, que é o piloro, né? Que vai possuir focetas gástricas um pouco menores que a da região de fundo e corpo, né? Glândulas pilóricas vão ser simples. E aí, a região do piloro, como ela também é uma transição final entre o estômago e o início do intestino delgado, ela vai ser uma banda. Então, histologicamente, a região pilórica ela é bem parecida com a cárdia, que é aquele comecinho. Mas a diferença entre as duas regiões vai ser que a região pilórica ela possui focetas um pouco mais longas do que a região da cárdia, tá? E aí as glândulas, elas vão produzir ali na região pilórica muco e também a lisozima, que é aquela enzima que destrói a parede de células bacterianas. Então, também conferindo uma proteção para aquele alimento que está saindo do estômago e indo em direção ao intestino. E ali também encontramos células enteroendócrinas. E aí, gente, então, para finalizar, as outras camadas do estômago, porque até então estávamos falando a respeito da mucosa do estômago. A submucosa ela é representada por tecido conjuntivo denso, com bastante vasos sanguíneos e linfáticos, células de defesa, linfóides, macrófagos, fibras nervosas, tá? Que vai ter esse controle aí do peristaltismo. E a região muscular representada por músculo liso e revestimento por uma serosa. Então aí a gente vai ter a serosa revestindo o estômago, que é tecido conjuntivo associado a um epitélio pavimentoso simples.